Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Muito bem, meus irmãos, então damos seguimento nos nossos estudos acerca da Santa Missa, neste ano dedicado para uma vivência mais profunda e um conhecimento mais sólido acerca daquilo que para nós é o sol das nossas vidas, né? Como dizia o Papa São João Paulo II. Nesta quinta formação agora, né, no mês de junho, nós estudaremos acerca da reforma litúrgica de Paulo VI, né? Um tema um tanto quanto complexo, que vai exigir de nós muita maturidade, né, para que nós olhemos para estes fatos, né, que nós iremos estudar aqui nesta aula, com humildade, né, com um espírito de fato, buscar a verdade acerca daqueles fatos que aconteceram na história da igreja, né, e como que as coisas foram encaminhando para chegar até o ponto no qual nós nos encontramos hoje, mas não com um espírito de refutar algo, de criticar ou de começar a levantar bandeiras aqui como se fosse uma torcida de time, né? Então, que nós possamos pedir no começo dessa formação para que Nossa Senhora, sede da sabedoria, o nosso anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, possa nos acompanhar neste tema que ele é tão espinhoso, né? Principalmente porque tange, né, e diz respeito a questões da história da igreja que foi um pouco complicado, as questões conciliares, né, do Concílio Vaticano II, que tem muitas discussões acerca do tema, mas que nós tentaremos aqui, com bastante humildade, tentar olhar para aquilo que nos importa, né? Fazendo com que no final desta formação, de fato, nós consigamos amar mais a nosso Senhor, né? Tomar consciência daquilo que de fato vai nos fazer viver melhor a Santa Missa, que é o tema proposto de fato deste ano, né? Bom, até aqui, né, nas 4 formações anteriores, né, desde fevereiro até maio, né, nós já vimos aquilo que de fato é o mais importante acerca da Santa Missa, né, aquilo que toda a parte teológica, né, e até mesmo dogmática, do que de fato é o sacramento da Santa Eucaristia, né. Então, com isso, né, nós já conseguimos chegar em algumas conclusões, né? A primeira delas, que já deveria estar muito mais claro para nós, é que a Santa Missa, né, ela é o único e verdadeiro sacrifício, e que este sacrifício, né, que Nosso Senhor nos deu de presente, né, para a nossa salvação, que ele é renovado através de um sacerdote instituído, esses pontos eles não estão abertos para discussão, né? Então são questões dogmáticas e que para nós o que cabe tentar, na medida de que Deus quiser nos revelar, adentrar neste mistério e tirar um pouco daquela jargão que muitas vezes nós repetimos, até por fatos culturais, sem de fato entender com o mínimo de consciência
do que nós estamos falando, né? Então, nós vimos nas aulas anteriores como que se dava este sacrifício no Antigo Testamento, como que Nosso Senhor escolheu preparar este povo durante toda a humanidade, né? Para que nós chegássemos, né, até o cume deste sacrifício que foi no único e verdadeiro sacrifício de Nosso Senhor por nós na cruz. Né? Então, até o que nós já estudamos agora na metade do ano praticamente, né, já deveria estar muito claro para nós o que nós católicos entendemos quando nós falamos que a missa é um sacrifício, que é uma visão totalmente diferente da visão protestante, né, da visão dos reformadores, que rejeitam que a missa não é o único e verdadeiro sacrifício. Né? Então, é importante nós começarmos falando isso, né, porque isso de fato é o coração destas formações, né, então isso já deveria estar muito mais enraizado e nestes primeiros meses já deveria ter começado a produzir em nós frutos espirituais, né, do fato de nós termos começado a ter mais consciência acerca disso. E não de começar a criar um espírito de uma espécie de torcida, né? Que agora nós iremos somente olhar para a missa num determinado rito e não no outro, né? Então, como nós já frisamos nas aulas anteriores, né, este não é o espírito que nós gostaríamos de suscitar, né? Mas sim que possamos participar da Santa Missa, né, com um fruto espiritual maior, né, viver a Santa Missa com mais devoção, né, se a missa é o único e verdadeiro sacrifício, né, de Nosso Senhor, e ela é o sol que ilumina toda a humanidade, né, os santos diziam que a humanidade não sobreviveria sem a Santa Missa, né, nós não somos capazes de sobreviver, porque é através da Santa Missa que a cólera de Deus ela não é aplicada, né, não é descida sobre nós, né, porque foi o próprio o único e verdadeiro sacrifício que foi ofertado pelo próprio Filho de Deus, algo que nós somos incapazes de fazer, né? Então a ideia é que nós cada vez mais participemos da Santa Missa com um fruto espiritual maior, né? E isso é muito importante porque enquanto me preparava, né, para não só para essa, mas para as outras formações também, ficava pensando um pouco acerca de que o próprio Padre Paulo Ricardo, né, falava que o próprio Frei também já falou isso, na verdade, que os próprios sacerdotes, os seminaristas, eles não recebem este conteúdo com a clareza e a profundidade que nós estamos recebendo, né, que nós estamos tendo a oportunidade de estudar, né? Não que nós, com isso, iremos esgotar o sacrifício, esgotar este mistério, até mesmo porque se nós esgotássemos, não seria mais um mistério, né? A palavra mistério, ela passa esta característica de algo que nós precisamos sempre estar buscando aquilo, mas tratando-se de Deus, das profundezas do coração de Jesus, né? Essas coisas, elas sempre vão trazer para nós coisas novas, né? Então, como se trata de um mistério, a ideia realmente não é esgotar, mas é avançar na medida do possível, né? Então, uma coisa é a gente receber a informação cultural que a Santa Missa é o sacrifício, e outra coisa é enxergar isso, né, de forma histórica, teológica e dogmática, né? Entender o que de fato isso significa, né? Bom, dada esta introdução, né, nós entramos então de fato, né, na formação deste mês, que é a reforma litúrgica de Paulo VI, né? Bom, importante a gente tomar conhecimento de que a Santa Missa que nós vivemos, o rito novo que nós vivemos hoje, né, principalmente que veio através do missal de Paulo VI, esse missal ele foi escrito no ano de 1969, né? Então, historicamente falando, né, primeiro o Concílio Vaticano II, né, que foi concluído mais ou menos no ano de 1900, mais ou menos não, no ano de 1965, se eu não me engano, foi iniciado em 1962. Deste concílio, né, saiu-se então algumas questões acerca da liturgia da Santa Missa. Mas esses escritos que saiu de vários documentos conciliares, né, que
aconteceu ao longo dos anos aí que aconteceu o Concílio Vaticano II, ele não dava instruções diretas de como que esta liturgia ela deveria ser refeita. Na verdade, até esta palavra, ao pouco que eu consegui estudar sobre o assunto, se eu não me engano, isso nem é citado nos documentos do concílio, né? Acontece que, finalizando o concílio, né, no ano de 1965, o Papa Paulo VI, então, ele estabeleceu uma comissão para elaborar o novo ordo, né, que é chamado, né? Então, foi reunido uma comissão dentro da igreja, né, para que pegasse o resultado do Concílio Vaticano II e aplicasse aquilo ali no que a igreja chamou de novo ordo, né? E é interessante porque, dentre várias pessoas que estavam presentes nesta comissão, é unânime os documentos e os documentos históricos que eu pesquisei, das pessoas sempre atribuírem a maior contribuição do missal a um monsenhor chamado Annibale Bonini, né, que foi, na época que ele foi convocado pelo Papa Paulo VI, no ano de 1964, já ali no finalzinho do concílio, ele ainda era padre, né, depois veio a tornar-se bispo e tudo mais, né. E um ponto bem interessante, né, acerca da história do Monsenhor Annibale Bonini foi que saiu uma publicação numa revista italiana, né, falando acerca daquilo que o concílio estava tentando fazer ali, né, qual que era o propósito do concílio e tudo mais. E neste jornal que saiu, chamado Lo Osservatore Romano, o Monsenhor Annibale Bonini, então, ele dá uma entrevista, porque ele já participava desta comissão, e um ponto bem curioso, né, que foi escrito nesta revista, é que o Monsenhor, ele já deixava claro ali o desejo dele eliminar, né, isso com as próprias palavras dele, eliminar cada pedra que pudesse se tornar ainda uma só sombra de obstáculo, né, ou de desagrado aos irmãos separados. Então, a gente já vê, infelizmente, este espírito, que não foi propriamente o espírito que estava presente no concílio, mas que estava presente nesta comissão responsável por elaborar o missal do Papa Paulo VI, de alguns membros, principalmente o Monsenhor Annibale Bonini, demonstrando este desejo ecumênico de fazer com que a missa, né, ela meio que entrando meio que numa contradição, né? Então, enquanto que nós mantemos a fé católica acerca do sacrifício da Santa Missa, é como se nós tentássemos dar uma maquiada naquele rito para que os protestantes tivessem menos dificuldade de aceitar aquilo, né? Nós vimos na aula acerca da Reforma Protestante o quão ofensivas são as palavras de Lutero, né, dos calvinistas e tudo mais acerca da Santa Missa. Então, essa dificuldade que ela nunca deveria terminar, afinal, porque eles são cismáticos, né, e aquilo que a igreja defende, ela sempre defendeu, a gente vê um movimento, né, que daqui a pouco nós iremos ver, que isso tem raízes mais profundas, que não começou exatamente no Concílio Vaticano II, mas desta intenção das pessoas tentarem tirar essas dificuldades com os nossos irmãos protestantes, meio que abrindo interpretações errôneas acerca da Santa Missa para que eles pudessem engolir menos, então, assim, engolir mais fácil, né? Então, assim, em nome de um ecumenismo, né? Então, tudo aquilo que nós já vimos da missa ser o único e o verdadeiro sacrifício, conforme fala o Concílio de Trento, né, deste sacrifício, ele necessariamente precisar ser ofertado por um ministro instituído, né, aquilo que o São Paulo fala lá na carta aos Hebreus, e não somente qualquer uma pessoa que se auto-intitula como ministro, mas alguém que foi verdadeiramente instituído para fazer aquilo, né, porque a própria palavra sacerdote, ela significa isso, alguém que foi retirado do meio do povo para ofertar o sacrifício em nome do povo, né,
em nome de todos, né? Isso tanto é verdade, como nós já vimos nas aulas anteriores, que o sacerdote, embora ele celebre a Santa Missa privadamente, no seu quarto, numa capela privada, dentro de um mosteiro, aquilo é feito em nome do povo, né? Em nome de todos, né? O sacerdote em persona Christi, no nome de Cristo, né? Através da pessoa e do ministério sacerdotal dele, oferta o único e verdadeiro sacrifício por todos. Então, embora nós não estejamos neste exato momento dentro de uma Santa Missa, existe um sacerdote em algum lugar do mundo que está ofertando este sacrifício. E é exatamente isso que, como nós vimos nas aulas anteriores, alcança para nós a misericórdia de Deus. O sacrifício perfeito, mais perfeito que já existiu e que existirá, que foi feito pelo próprio Filho de Deus. Então, toda esta característica e todas essas verdades acerca da Santa Missa que nós já vimos, ela foi meio que velada em nome de um diálogo, em nome de uma ecumenia, de um diálogo interreligioso, que infelizmente a gente consegue ver isso nas palavras do Monsenhor Aníbal Nibolini, né? E o problema disso, né, é permitir que muitos de nós católicos, né, muitos dos fiéis que estão participando na paróquia, caiam no mesmo erro de acreditar que a Santa Missa ela é simplesmente uma ceia, como existe entre os protestantes, né? Inclusive eles, os protestantes, eles acreditam que a missa, por exemplo, os luteranos que celebram um rito parecido com a Santa Missa, não é a Santa Missa, exatamente porque não tem todos os elementos que o Concílio de Trento diz, né? Não tem um sacerdote instituído, não é o único e verdadeiro sacrifício, não tem os elementos, então descaracteriza isso. Mas os protestantes, eles acreditam que aquele rito que eles celebram, aquilo tem um sacrifício de louvor. E qual que é o problema disso? O problema é que o sacrifício de louvor, para os protestantes, qualquer um é capaz de ofertar a Deus. Nós podemos ofertar esse sacrifício de louvor na nossa oração, né? Mas nós vimos já na primeira aula que o sacrifício da Santa Missa, ele precisa abarcar aquelas 4 características do sacrifício, e não somente o sacrifício de louvor, mas também o propiciatório, mas também o sacrifício de intercessão, o sacrifício reparador, de reparação pelos nossos pecados, e não somente o de louvor, como eles acreditam. Então, infelizmente, esta mentalidade, ela pode fazer cair nos nossos corações, de achar que nós, fiéis, leigos, somos capazes de ofertar o mesmo sacrifício que um sacerdote oferece, e nós somos incapazes de ofertar este sacrifício, né? Na Igreja Católica, a única pessoa capaz de ofertar este sacrifício é um ministro instituído, né? É através da sucessão apostólica, né? Daquilo que foi passado de geração em geração, né? Então, percebam que alguns elementos que num primeiro momento parece ser simples, aos poucos vai fazendo com que estas verdades mais sólidas elas vão sendo desfeitas no nosso coração, né? A missa não é mais o único e verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz, né? Como se diz aquele historiador, que agora eu esqueci o nome, né, que fala que a missa, ela nos leva até o Calvário, né, porque ela é verdadeiramente o único e verdadeiro sacrifício de Nosso Senhor renovado através deste sacramento, né. E tudo isso que nós estamos comentando aqui, enquanto eu preparava esta formação, eu pensava exatamente nisso. É importante que a gente tente identificar tudo isso que a gente está falando, não somente através dos documentos históricos, mas, de fato, na nossa vivência com a Santa Missa. Em como nós vivemos, as pessoas vivem, quantas missas que nós já participamos em muitas paróquias em que, infelizmente, os sacerdotes não celebram com a devida reverência e dignidade, embora isso não, como o próprio Concílio de Trento fala, não desfaz a validade da Santa Missa, ela independe da dignidade do oferente, né, no caso o sacerdote, o padre, mas
é claro ver o quanto que estas visões protestantes, elas estão enraizadas nas paróquias das nossas dioceses. Quantos sacerdotes ofertam este sacrifício não com a devida consciência de que a missa é o verdadeiro, real sacrifício, né? E é interessante ver a raiz disso, né? A raiz dessa entrevista que o Monsenhor Annibale Bugnini deu para o Observatório Romano, né? Falando dessa intenção que ele verdadeiramente ele tinha, né? Tanto que quando o Monsenhor Annibale Bugnini ele foi redigir um novo missal, a oração eucarística 1, ela tinha sido tirada de pauta, né? Então ele quis tirar até mesmo a oração eucarística 1. Nós iremos ver isso mais para frente, mas no rito antigo só existia uma oração eucarística, tanto que a igreja chamava de cânon, né? O cânon romano. Cânon significa uma regra fixa, né? Algo que só tem um, né? Então, o Monsenhor ele quis tirar isso, mas o Papa Paulo VI, por providência divina, optou por manter isso. E o Padre Paulo Ricardo, ele fala que o fato desta oração eucarística 1 do cânon romano ter sido preservado no missal novo, ela salvou o missal inteiro, porque é através da oração eucarística 1, deste cânon romano, né, que ela é a chave interpretativa para as demais orações eucarísticas, né? Então, quando o missal do Papa Paulo VI ele foi redigido, né, no ano de 1969, só existiam 4 orações eucarísticas, né? A 1, que ela é a tradução do cânon, com algumas coisas que foram removidas dali, mas quase na sua totalidade ela é uma tradução do cânon romano, quando isso foi traduzido para o vernáculo, né, deixou de ser feito em latim. E depois a 2, a 3 e a 4, né, sendo destas 4, a oração eucarística 2 é a mais problemática. E é interessante isso porque a partir do momento que a gente abre esta pequenina brecha, que para nós pode parecer uma coisa, não tem nada a ver, né? Mas hoje, por exemplo, no Brasil, o nosso missal já conta com mais de 14 orações eucarísticas. Então vejam que de cânon não tem mais nada, porque cânon ele seria cânon se de fato ele fosse somente uma opção, coisa que nós vemos que não é assim mais. E essas orações elas vão surgindo, isso há pouco tempo de reforma litúrgica, né? E a gente viu tanto que de lá para cá já se aumentou o número dessas orações eucarísticas, né? E o problema dessas orações eucarísticas novas é que elas podem ser lidas com 2 chaves diferentes. Então, talvez esse seja o coração da questão aqui que nós estamos falando acerca do missal do Papa Paulo VI, né? Por exemplo, a oração eucarística 2, que é a mais problemática de todas, né, segundo aquilo que os documentos, os historiadores e os padres que estudam o assunto nos apresentam, ela é a mais problemática, porque ela não ressalta que a missa ela tem aqueles 4 elementos do sacrifício que nós comentamos. Então, isso é muito triste, porque é como se nós falássemos assim, a oração eucarística 2, ela pode ser levada, por exemplo, para um culto protestante, e um pastor luterano que faz lá a oferta do pão e do vinho, do suco de uva, não sei o que é que eles oferecem, não sei que não é a Santa Missa, mas eles podem ler aquela oração eucarística sem discordar daquilo que foi dito, porque, de fato, ela não deixa claro essa questão dos sacrifícios que para nós é inquestionável, né? Então, aos poucos, nós vamos vendo como que, infelizmente, né, o missal do Papa Paulo VI, né, ele tem este viés ecumênico, né, e como que exatamente o que nós vemos no nosso dia de hoje foi exatamente o que o Lutero reivindicou no século XVI, é exatamente a mesma coisa, né? Eu até trouxe aqui uma citação do Lutero. O ofertório no rito antigo, ele não deixava margem para ele, né? Tanto que foi exatamente por causa disso que o Lutero demonstrava todo o seu ódio demoníaco ali para com o ofertório da missa antiga, né?
Eu trouxe aqui uma citação de como que no rito antigo, né, o ofertório ele era rezado, né, para vocês verem o quão bonito estava, o quão bonito era a oração, né, e não só bonito, como essa questão dogmática de não deixar com que a gente saia daquilo que de fato a igreja tinha deixado para nós, né, assim, acerca da tradição litúrgica, né. Então, abre aspas, né, no rito antigo, como estava o ofertório. O sacerdote, então, no ofertório rezava, né? Isso aqui traduzido, tá? Em latim, certamente, obviamente não é isso daqui. Nós iremos ler uma tradução para o português, né? Recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, ofereço-vos a vós, meu Deus vivo e verdadeiro, pelos meus inúmeros pecados, ofensas e negligências, por todos que estão aqui presentes e por todos os fiéis vivos e defuntos, para que tanto a mim quanto a eles aproveite para a salvação e para a vida eterna. Amém. Então vejam que no ofertório antigo, do rito antigo, né, não tinha margem para interpretações erradas, como nós já comentamos, né? E no rito novo, como que essa oração ela foi redigida, né? Isso é interessante porque no rito novo, e isso quem coloca é um historiador que daqui a pouco eu vou citar, que chama Michael Davis. Isso é muito interessante porque já faz um tempinho que eu sirvo na Santa Missa e eu sempre achei eu sempre achei essa oração muito bonita, do rito novo, quando o sacerdote faz ela em voz alta, mas eu nunca tinha parado para perceber que a oração, ela de fato, ela mudou bastante, né? Até porque eu nunca tinha estudado com um pouco mais de profundidade tudo isso que nós estamos vendo aqui. Mas na oração, no missal do Papa Paulo VI, a oração do ofertório, ela foi retirada de uma oração judaica. Isso por quê? Porque no Concílio Vaticano II, na verdade, nesta comissão para a reforma do novo ordo, do missal ali, que foi redigido até no ano de 1969, existiam duas correntes principais. E isso quem fala também é o Michael Davis, que me parece que tinha uma ala que ela estava intencionalmente mal intencionada, propositalmente mal intencionada, perdão, e a outra ala que os padres e os bispos, os arcebispos, eles estavam bem intencionados, mas eles tinham um viés arqueológico de tentar resgatar aquilo como que a celebração litúrgica ela foi vivida nos primeiros anos do cristianismo, ignorando todo o crescimento orgânico que se deu ao longo da liturgia, que era aquilo que o Papa Bento falava, que a oração eucarística ela, na verdade, não só a oração eucarística, mas a liturgia da igreja, ela cresceu de forma lenta e orgânica, né? Então, aos poucos, né, aquilo que, por exemplo, se eu não me engano, a parte da oração da liturgia mais antiga que se foi escrita, né, foi na época de Santo Ambrósio, no século IV. E antes disso, né, o Michael Davis fala que é interessante que os padres eles rezavam somente através dos textos da Sagrada Escritura, mas todo sacerdote rezava da mesma forma. Então é como que se o escrito que veio da liturgia, que veio ali mais ou menos do século IV, por volta do tempo ali de Santo Ambrósio, ele simplesmente deixava documentado aquilo que, na verdade, a igreja já fazia, desde a época dos apóstolos. Então, tentar fazer uma leitura histórica e arqueológica antes dessa data, ela não faz o menor sentido, porque simplesmente do ponto de vista histórico, como nós acabamos de ver, aquilo que foi escrito, na verdade, foi escrito aquilo que já era feito. Então, um sacerdote, um bispo, ele celebrava a Santa Missa fazendo os mesmos ritos ali que era feito pelos apóstolos, né? E aquilo, quando ele ordenava um outro sacerdote, o outro sacerdote, por um aprendizado oral, que foi assim que a igreja se desenvolveu, também fazia da mesma forma, né?
Então, aos poucos, esta liturgia ela foi sendo incrementada conforme aquilo que o próprio Espírito Santo soprava na igreja, né? Então, isso é muito interessante porque um outro monsenhor, que daqui a pouco nós iremos entrar na questão dele, mas é que o monsenhor Virgínio Noé, que ele assumiu depois do Aníbal Bonini, ele dizia, né, dessa questão arqueológica, que quase todo o rito da missa do Papa Pio V, né, que é a missa do rito tridentino, ela foi quase que na sua totalidade redigida pelo Carlos Magno, na época ali do período carolíngio, né? E isso não é verdade, né? Exatamente por essa questão que eu estava comentando agora há pouco, do rito ele foi se desenvolvendo de forma orgânica, e não como se fosse uma revolução, que um grupo de pessoas pegou, escreveu a liturgia do zero, e a partir daquele momento a igreja inteira começou a fazer. Isso nunca existiu na história da igreja, né? Um missal como foi feito do Papa Paulo VI, né? Mas, retomando, né, nós estávamos vendo como que o ofertório ele rezado no rito novo, que foi retirado desta oração judaica. Então, abriu parênteses para que a gente entenda que os padres que faziam parte dessa comissão foi buscar uma perspectiva arqueológica. Tanto é verdade que a oração foi retirada de um rito judaico. Então, isso fica muito claro, né? Então, abre aspas, o que o sacerdote reza no ofertório da missa do Papa Paulo VI, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. E depois o vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o vinho da salvação. E aí, se o padre está rezando em voz alta, os fiéis têm a possibilidade de responder: bendito seja Deus para sempre, né? Então vejam, percebam que num primeiro momento, de fato, a oração ela é uma oração muito bonita, mas que ela difere muito da oração do ofertório do rito antigo, porque ela é uma oração muito mais naturalista, de algo que é fruto da terra e do trabalho humano, coisas que o homem produziu para ofertar aquele sacrifício, sendo que o sacrifício, como nós já vimos, ele é de mérito totalmente divino. O homem é incapaz de reparar o pecado que ele cometeu contra Deus, né? Como nós vimos nas aulas anteriores. Se eu dou um tapa na face de um amigo, aquilo ali tem um grau de penalidade, né? Se eu dou este mesmo tapa na cara do meu pai, este tapa ele tem um peso muito mais forte. E a reparação de um tapa na cara de um pai, ela deveria ser muito mais grave do que na face de um amigo, embora os dois sejam graves, mas existe uma gravidade. Agora, quando o homem ofende um Criador que ele é de natureza divina, de valor infinito, nada, nem mesmo um pequeno pecado venial, nada seria capaz de reparar este erro, a não ser o próprio Filho de Deus ofertando este sacrifício por nossos pecados, para reparar o nosso erro, porque nós somos incapazes de fazer isso. Então, esta visão naturalista, ela infelizmente pode trazer para nós alguns problemas de interpretação, né? Existe uma questão, e isso é assim unânime nos documentos que eu li para preparar esta aula, de uma visão muito aonde que o homem ele passa a ficar no centro, tanto que o sacerdote ele não está mais voltado versus Deus, né, voltado para Deus, mas está voltado para o povo. Então o sacerdote ele fica como que se fosse no centro. Existe toda uma questão que muito se preocupa com a forma como o padre está fazendo, que as orações elas precisam agora ser vocalizadas de forma em voz alta, não mais rezadas em silêncio, né? E a gente vê, como aquilo que eu comentei, se a gente for ser sincero e analisar isso na nossa vida, a gente vê que de fato é assim que funciona nas nossas paróquias. Quando existe um momento de silêncio na liturgia,
parece que os sacerdotes, infelizmente, eles se incomodam com aquilo, ao ponto que, por exemplo, a oração do ofertório, ela é rezada em voz alta, sendo que não precisaria. Bom, então, nós vemos, então, que o ofertório, né, ela de fato, ela sofreu uma drástica mudança, né, e o quanto que isso, infelizmente, está vinculado com as reivindicações que o Lutero fez, né. A outra questão, que nós já comentamos, é a oração do cânon, né, da oração eucarística, né, sendo que nós já comentamos, a mais problemática é a 2, e, embora a oração eucarística ela tenha sido adicionada no novo missal, ela perdeu esta característica, esta centralidade de ser um cânon, exatamente porque ela não é mais uma regra fixa e obrigatória. Todos os sacerdotes no rito antigo, no primeiro milênio da Igreja, eram obrigados a celebrar a Santa Missa com esta regra fixa, com este cânon. Porém, quando você tem múltiplas orações eucarísticas, no caso hoje, se eu não me engano, nós temos 16, virou uma simples opção. Então, infelizmente, na maioria das vezes, o que os sacerdotes fazem, eles escolhem a que é mais rápida, que é a oração eucarística 2, que quase sempre é rezado ela, né? Então, percebam que isso tem consequências também, né? E a principal consequência, aqui, assim, uma chave de interpretação minha e daquilo que alguns autores trazem, a probabilidade de eu estar enganada é muito alta, mas acredito eu que, fazendo um exame de consciência honesto, é que as consequências é que as disposições interiores para nós colhermos o fruto da Santa Missa, elas são dificultadas. Então, aquilo que num rito mais bem celebrado oferta um sacrifício, embora o sacrifício seja o mesmo, na oração no rito antigo ou no rito novo, é um único e verdadeiro sacrifício. Como eu disse no começo, nós não estamos colocando em xeque isso, mas um rito bem celebrado, obviamente, ele produz em nós disposições interiores para colher o fruto daquele santo sacrifício. Porque se a gente vai numa Santa Missa, que é muito barulhenta, que o padre não tem a mínima reverência, que tem muito barulho, está tocando bateria, a gente percebe que as disposições interiores, elas são dificultadas, né? E isso é verdade porque nós podemos participar da missa diária e não colher o fruto de uma única missa que um santo, por exemplo, que nós vimos na aula anterior, de um santo que comungou uma única vez e morreu de amor por nosso Senhor. E nós comungamos todos os dias e não morremos de amor por nosso Senhor. Então, tem algo errado nessa história. A gente não pode culpar simplesmente o rito, mas muito certamente isso diz respeito às disposições interiores que nós nos aproximamos do santo sacrifício de nosso Senhor, que é o ápice da nossa fé, né? Então, é importante a gente observar que existem consequências para isso, né? E isso nós colocamos exatamente para acender o sinal de alerta para nós, não de rejeitar o rito A, o rito B, não é isso, mas para estarmos mais atentos para tentar colher os frutos que Deus espera de nós, de tentar amar nosso Senhor, independente do lugar onde nós temos a oportunidade de participar do santo sacrifício, né? Bom, um ponto interessante que eu tinha comentado é que tem um historiador muito bom, chama Michael Davis, ele escreveu 3 volumes e o livro é absolutamente extraordinário na forma como ele coloca, e ele fala que basicamente, né, este problema ecumênico, né, ele não começou no Concílio Vaticano II, mas começou muito tempo antes, né? E é interessante que ele coloca, né, que por volta do século XVI, que é o primeiro volume dos 3 livros dele, um protestante calvinista chamado Grammer, né, ele fez uma revolução litúrgica após o cisma, né, do Henrique VIII, né, que foi na época ali do anglicanismo, né? E é interessante porque, na época, uma coisa que o livro fala
é que os padres conservadores, né, eles não aceitariam se houvesse qualquer tipo de reforma litúrgica. Então, a tática que o Grêmio utilizou, né, que isso é provado através dos escritos dele, ele fez isso de forma intencional, foi retirar os elementos da liturgia aos poucos, de forma que o movimento conservador, ou os padres mais santos ali, né, que estavam mais preocupados em, de fato, ser fiéis à liturgia da igreja, não percebessem, né, até chegar a um determinado ponto em que aquela liturgia ela pudesse ser lida no sentido católico ou no sentido protestante. E aí o Michael Davis, né, ele vai mostrando como que essa mentalidade ela veio ganhando uma força até os dias do Concílio Vaticano II. Como que o ecumenismo na igreja ela foi crescendo e ganhando força até chegar num determinado ponto de um grupo, obviamente aqui nós estamos falando do conselho lá que foi redigido o missal do Papa Paulo VI, mas o missal do Papa Paulo VI ele representa a fé do Papa Paulo VI. E é exatamente isso que permite a nós garantir, assegurar com muita tranquilidade de que isso é a fé do Papa, né? E a fé do Papa, isso a gente consegue ver nos próprios documentos da Igreja, no próprio ano de 1965, o Papa Paulo VI ele promulgou uma encíclica, porque existia um movimento dentro da Igreja que estavam tentando rejeitar a visão, na verdade não dentro da Igreja, mas entre os teólogos, né, uma visão de que até mesmo o conceito de transubstanciação deveria ser revisto, né? E o Papa, então, no ano de 1965, ele promulga, então, a encíclica chamada Mysterium Fidei, né, que ele rejeita isso. Então, assim, provando que o missal do Papa Paulo VI, que está assegurado através da fé do Papa, né, ele é um missal válido, porque, embora tenha muitos problemas, estes problemas ele foi assegurado através de um Papa da Igreja que tinha a fé na Eucaristia, porque se fosse assim, ele não teria defendido a Eucaristia no mesmo ano de 1965, que foi quando o concílio terminou, né? Então, o Michael Davis, né, ele mostra como que essa mentalidade ela veio ganhando força, né? E o problema, como nós dissemos, é aquilo que a palavra sacrifício, ela foi saindo desta chave de leitura 100% católica, né, do único e verdadeiro sacrifício, com aqueles 4 elementos que todo sacrifício tem, que está verdadeiramente contidos na Santa Missa, e se tornando somente esta ideia essa ideia luterana, né, protestante, né, de que o sacrifício seria somente um sacrifício de louvor. E a partir do momento que o sacrifício é um sacrifício somente de louvor, qualquer leigo pode oferecer. E é exatamente isso que acontece nas igrejas protestantes, né? Então, isso é muito grave, né? E deveria acender para nós, pelo menos, um sinal de alerta de que nós precisamos nos esforçar para colher o fruto da Santa Missa, né? Bom, um outro ponto interessante que o Michael Davis coloca no livro dele, né, é que outros membros da comissão deste concílio, né, desse conselho, na verdade, né, porque tem um concílio com C, que é o Concílio Vaticano II, e tem um concílio com S, que é o conselho que foi montado para refazer o missal em cima dos documentos do Concílio Vaticano II, né. Tanto que o Michael Davis ele apresenta uma lista de mais de 100 documentos do concílio, ele vai colocando de forma cronológica e vai apresentando ali que, no fundo, o que foi colocado no missal do Papa Paulo VI não era exatamente o que estava escrito no concílio. Então, foi exatamente uma leitura interpretativa um tanto quanto revolucionária, né? E eu comentava que um outro membro, né, desse conselho, que foi um cardeal chamado Ferdinando Antonelli, né, que ele fazia parte desta comissão,
Ele escreveu no seu diário, né, que depois esse diário ele foi encontrado por um grande amigo dele, que inclusive foi publicado num livro. E esse diário, né, do cardeal Ferdinando Antonelli, ele contava detalhes de como que acontecia estas reuniões do concílio, né? Era formado desse conselho, né? Era formado por mais ou menos 50 membros e tinha dentre esses membros tinha um observatório protestante, tanto que se vocês pesquisarem no Google Papa Paulo VI e pastores protestantes luteranos, vocês vão ver que tem fotos do Papa Paulo VI com, se eu não me engano, 6 pastores luteranos, né, que foi na época dessas reuniões. E um ponto interessante é que o cardeal Ferdinando, né, ele mostra que, embora os protestantes eles não tivessem poder de voto no conselho, que de fato eles não tinham poder de voto, as reuniões elas aconteciam na parte da manhã e na parte da tarde tinha uma sessão aberta que todos podiam discutir, embora eles não tivessem poder de voto, porque o voto só voltaria, as discussões para ser votadas só aconteceriam no outro dia na parte da manhã, mas nessas discussões existiam ali inúmeros pastores protestantes que sabiam muito bem aonde que eles queriam chegar. Então, o cardeal Ferdinando Antonelli, ele mostra o quanto que essas conversas que aconteciam durante o conselho, o quanto que isso, infelizmente, foi fazendo parte ali das decisões, né? Assim, dessa questão do ecumenismo, né? Esse livro, né, do Michael Davis, fala que esse livro do Ferdinando Antonelli, ele foi publicado, né, na edição italiana, e me parece que um dos padres que também tinha participado desse concílio, não queria que esses escritos fossem publicados, porque deu muito detalhes, né, acerca do que acontecia ali durante o conselho, né, esse conselho do novo missal, e por ser um cardeal, o amigo dele, né, ali a pessoa que não queria que isso fosse abertamente exposto, moveu isso para o arquivo do Vaticano secreto, o arquivo secreto do Vaticano, na verdade, e embargou por 80 anos. Então, algumas coisas mais detalhadas acerca de como que esse missal ele foi redigido, o que aconteceu ali nos bastidores, isso está embargado no arquivo secreto do Vaticano, e ao que me parece, né, ao que o autor coloca, é que isso foi feito de forma intencional, né? Bom, então, assim, embora nós estamos apontando alguns problemas, né, eu gostaria de já partir aqui para o fim dessa exposição, falando muito claramente que, embora existem esses problemas, a missa do Papa Paulo VI, ela não é uma missa protestante, né? Não é isso que nós estamos falando, nós estamos apresentando o contexto no qual isso foi elaborado, os problemas que são problemas verdadeiros, nós estamos olhando aqui como filhos da igreja, isso dói o nosso coração de estudar essas coisas, mas, assim, a verdade, ela precisa ser dita, e nós, principalmente nós leigos, e isso também, obviamente, também vale para os padres, né? Precisamos olhar para estes problemas, encarar os fatos e tentar colher os frutos disso também, né? Participar com muito mais devoção que a gente estava participando até o momento, ou um sacerdote prestar muito mais atenção naquilo que ele está celebrando, né? Mas, como eu disse, né, isso não quer dizer que a missa do Papa Paulo VI ela seja inválida ou que ela é protestante, mas sim que, assim, por fato histórico, infelizmente, ela tem um viés ecumenismo ali muito forte, né? E é interessante porque o Michael Davis fala que o Papa Paulo VI, ele se deu conta disso tarde demais, ao que me parece, né? Tanto que quando ele se deu conta e ele quis tomar as rédeas das coisas, parece que já não tinha tanto tempo assim já não dava tanto, não tinha mais o que ser feito, porque tinha um trabalho ali de anos que já tinha sido construído, mas ele deu ali algumas questões que ele não abriu mão, por exemplo, a própria oração eucarística 1, né?
E o sinal disso que o Michael Davis aponta é que me parece que o Papa deu um castigo para o Monsenhor Bonini, né, colocando ele num contexto bem longe, e aí, a partir desse momento, me parece que quem começou a presidir ali essa comissão e fazer essa chave interpretativa foi um outro Monsenhor, que morreu faz pouco tempo, chama Monsenhor Virgílio Noé. Né? Tanto que foi esse Monsenhor que escreveu o Cerimonial dos Bispos, né? Porque o missal do Papa Paulo VI, ele é um pouco... eu vou usar a palavra pobre aqui, acredito que não é a melhor palavra, mas ele é um pouco pobre em relação às rúbricas. Então, dá-se a interpretação do padre celebrar determinados momentos de forma diferente, que é o que infelizmente nós vemos hoje, né? E não tem tantas questões muito colocadas com muita exatidão ali. E aí, para resolver esse problema, né, o Monsenhor Virgílio Noé, ele escreve, então, o cerimonial dos bispos, né, que é algo que, para quem está mais familiarizado aí com a liturgia, a gente sabe que isso é muito utilizado, principalmente os padres, os padres, os diáconos, eles fazem cursos de cerimoniais de bispos para saber como que deveria seguir ali a liturgia, né? E o Monsenhor Virgílio Noé, ele era formado em História da Igreja, né? E ele também, nos escritos dele, também pregava ali que ele queria fazer com que a missa, né, rejeitava ali a missa do Papa Pio V, né, do rito tridentino, fazendo com que a missa ela estivesse mais próxima dos primeiros padres, como a gente já comentou, né? Desprezando aquela questão orgânica da liturgia que nós comentamos, né? E essa questão orgânica, ela tá escrita, né, nos livros do Papa Bento XVI, né, principalmente naquele o espírito da liturgia, que o Papa Bento fala que é necessário, então, haver uma reforma da reforma, né? Porque o Papa Bento fala, olha, se a gente faz as coisas de uma forma muito abrupta, na verdade, isso não é uma reforma, isso é uma revolução. Né? Você rompe com tudo aquilo que foi feito até agora e faz algo novo, que foi assim que foi feito com o missal do Papa Paulo VI, isso tem muito mais uma característica de revolução do que reforma. Porque a reforma, ela foi feita, ela deve ser feita seguindo o espírito da liturgia, que é o que o Papa Bento fala, né? Esse espírito de que as coisas precisam serem feitas de forma orgânica, né? Por isso que no mandato do Papa Bento, né, ele começou a fazer uma série de questões incentivando, por exemplo, o rito tridentino, com que os fiéis comungassem de joelho, que os padres celebrassem versus Deum, né, algumas coisas a gente tem até perdido agora com o novo pontificado, mas que o Papa Bento começou a tentar fazer esta reforma assim, de forma muito orgânica, para que os sacerdotes se sentissem verdadeiramente inclinados para rezar orientado para Deus, né? Orientem, né? Não no meio do povo, né? Não para o povo, né? Por exemplo, a questão do crucifixo está no centro do altar e vários outros elementos que foi o Papa Bento que começou este movimento. Que, assim, pelo que eu estava conversando com o Frei, eu acho que me parece que também é a mentalidade do Frei, de ter de ser necessária esta reforma da reforma, né? Mas que aí para nós leigos não cabe, né? O ponto, então, para a gente finalizar, é que é bom deixar mais uma vez claro que a missa do Papa Paulo VI, a missa do Rito Novo, ela não é inválida. Ela, com todas as palavras possíveis, ela não é inválida. E o padre Paulo Ricardo, para provar isso, ele deixa claro ali um documento que está no, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome de qual documento da igreja que tá falando isso, a respeito disso, mas que uma prova que a Santa Missa ela não é inválida, é que a intenção que é o centro ali da Santa Missa, né, a intenção do sacerdote fazer aquilo que Nosso Senhor fez na última ceia, o padre precisa ter esta mesma intenção de realizar aquilo que foi instituído por Jesus.
e algo que dificilmente me parece os sacerdotes não têm esta mínima intenção, pelo menos é o que o Padre Paulo fala, né? Então, ele deixa dois exemplos, né? Por exemplo, a questão do casamento, né? Que os luteranos, por exemplo, eles não acreditam que o casamento ele é um sacramento instituído por Jesus. Mas, embora eles tenham uma visão herética acerca do casamento como sacramento, conforme aquilo que a igreja ensina, ainda assim a igreja reconhece aquele casamento como sendo um casamento válido. Por quê? Porque os protestantes, minimamente, eles têm a intenção de fazer o casamento com a mesma intenção que Jesus fazia na época dele, né? Isso tanto é verdade, né, que o padre Paulo Ricardo fala que durante 16 séculos ali, que foi alterado no Concílio de Trento, o casamento, as pessoas, a igreja reconhecia como sacramento do casamento qualquer celebração pública que duas pessoas batizadas fizessem, né? Então, aquilo ali já era considerado um sacramento válido. Não precisava estar na frente de um padre ou de um diácono, como é preciso hoje nos nossos dias, né? Depois que o casal era casado ali, as pessoas se casassem, né? O casal se casassem, eles iam até um sacerdote para receber uma bênção. Mas a bênção no rito tridentino, no rito antigo, ela está muito mais direcionada para a mulher, porque a mulher que deveria correr o risco, por exemplo, de uma gravidez, de morrer durante a gravidez, coisas que a bênção ela estava muito mais direcionada nesse sentido e não como algo que a igreja reconhecia que o sacramento só era válido naquela circunstância, né? Um outro exemplo que o padre Paulo fala é o próprio batismo, né? Os evangélicos acham que o batismo ele é uma simples manifestação externa da fé. Então, eles têm uma visão totalmente errada, porque para nós é uma verdadeira regeneração da vida espiritual, né? Onde que Deus verdadeiramente infunde ali a graça, né? O organismo sobrenatural da graça em nós, que depois é capaz de crescer através da nossa vida de oração, ou através das virtudes teologais. E embora eles tenham essa visão errônea, nós reconhecemos os batismos deles, né? O batismo de algumas vertentes da igreja protestante, né? E assim teria outros exemplos também para poder falar, né? Um outro que fica bem claro que o Padre Paulo fala é que é a própria questão dos milagres eucarísticos, né? Quantos milagres eucarísticos nós temos nos dois ritos, né? Não é só no rito do Papa Paulo VI, né? Aliás, do Pio V, mas também no Papa Paulo VI. Então, meus irmãos, com isso nós finalizamos esta aula. Peço desculpas pelas limitações aqui. Assim, é um tema que eu particularmente achei extremamente difícil. Algumas coisas que eu não tinha nunca estudado e que faz doer o nosso coração de saber como algumas coisas chegaram, mas isso deveria acender em nós, né, este espírito, né, de querer viver melhor a Santa Missa, né, de querer fazer com que os padres, os sacerdotes, eles celebrem mais dignamente o santo sacrifício, né, para que nosso Senhor seja verdadeiramente amado e difundido no coração das pessoas, né. Então, que Nossa Senhora possa nos ajudar a viver este ano eucarístico, este ano de vivência da Santa Missa, né? Cada vez mais com o coração mais disposto para amar a Deus, né? Mais disposto para colher verdadeiramente os frutos da Santa Missa, né? E que os nossos santos anjos também nos acompanhem, né? Então, finalizemos com uma Salve Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus,
para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.